Olá amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui novamente para refletirmos a respeito de um tema bem interessante. Este é o canal Espiritualidade e Viagem Astral, né, onde eu falo sobre espiritualidade, atualmente em uma vibe mais filosófica, e eu vejo que não há como separar, no meu ponto de vista, a espiritualidade da vivência, né? Porque a espiritualidade é também uma vivência, um estado de consciência. E a melhor forma de vivenciá-la, ao meu ver, uma delas pelo menos, é através das experiências fora do corpo, que é a projeção astral. Por isso que eu abordo espiritualidade e projeção e viagem astral, né? Viagem astral é o termo mais popular, mais conhecido, né? Projeção astral é um pouco mais técnico, mais teosófico, né? E então o tema de hoje é sobre os animais têm alma, né? É uma pergunta, é um questionamento. E eu vou iniciar essa introdução, como de costume, colocando o significado da palavra alma. Este é o significado do dicionário de Oxford. Então, alma, nesse dicionário, significa princípio vital. E também temos lá vida. Ou seja, por essa definição, todas as coisas vivas têm alma. Sejam elas animais, pessoas, uma ameba, uma planta, né? Então esta também é a visão da Rosa Cruz com relação à alma, né? Agora, quando se fala, apenas fazendo um adendo aqui, né? Quando se fala em consciência ou consciência encarnada, espírito, no meu ponto de vista, a gente tem a impressão de nos referirmos a uma questão mais específica da alma, né? Uma questão assim mais, um tanto quanto mais complexa do que apenas um princípio vital. Mas geralmente as pessoas utilizam todos esses termos alma, espírito, consciência como sinônimos, né? Já em algumas vertentes há aí algumas diferenciações importantes. A filosofia também estuda, né, comenta sobre a alma, né? E do ponto de vista filosófico, ela seria uma manifestação de uma substância autônoma. Por que uma substância? É algo que realmente existe, não é? Essa substância, do ponto de vista filosófico, ao meu ver, é, por exemplo, algo que tem uma existência. Diferente de uma coisa que eu imagino aqui, que vai existir para mim, mas não para você, né? Então a alma tem essa substância autônoma, ou seja, ela tem uma vivência própria, ela é autossuficiente. Então ela se manifesta de maneira autônoma em relação à materialidade do corpo, né? Portanto, ela é algo que não necessita da matéria, né, da materialidade de um corpo para existir, para viver. Consequentemente, ela sobrevive à matéria, ou seja, ela existe de forma independente. Pode existir de forma associada com a matéria ou de forma independente. A matéria é perecível, a matéria morre, desfaz, né? A alma não. Então, concluindo essa introdução, né? Há uma alma, ou uma espécie de alma primitiva, mesmo num grão de trigo, né? Mesmo numa planta, onde há uma alma, existe a possibilidade de desenvolvimento, de evolução, uma evolução espiritual, né? O desenvolvimento, comentado aí por mim, acontece pela própria experiência, pelo próprio ato de viver, proporciona esse desenvolvimento da alma, essa evolução, porque tudo no universo evolui. Por que ia ser diferente com
uma alma, né? Esse princípio vital. Então, concluir aqui a introdução, agora a gente vai adentrar a alguns detalhes, mais especificamente falando na questão: será que os animais têm uma alma? Só um adendo importante antes de continuarmos. Quando falamos em alma, nos vem uma ideia de Hollywood, dos desenhos animados, daquela alma penada, né? O que não é nada disso, né? Essa é uma, vamos dizer assim, uma criação, né? Uma imaginação, uma sátira, vamos dizer, do que seria essa realidade transcendente, né? Transcendente porque ela transcende a própria questão do que a gente entende como vida do ponto de vista material, da materialidade. Em outras palavras, a alma é imortal e, portanto, indestrutível. No Bhagavad Gita, né, nós temos alguns conhecimentos bem interessantes lá do Oriente, onde nós temos assim: o homem não nasce e nunca morre. Tendo vindo a existir, jamais deixará de fazê-lo, porque é eterno e permanente. Assim como um homem descarta as roupas usadas e passa a usar roupas novas, a alma descarta o corpo velho e assume o corpo novo. Mas a alma é indestrutível, espadas não podem cortá-la. O fogo não a queima, a água não a molha, o vento jamais a resseca. Ela está além do poder de todas estas coisas. Muito bonito, né? Essa reflexão, praticamente assim, essa exposição do que do que seria essa alma, de qual seria o princípio de existência dela, as propriedades, as características, né? Então é algo que transcende também a razão, né? É algo bem profundo. Então, o primeiro aspecto dessa reflexão sobre a alma é essa questão da imortalidade, de ser indestrutível, não é mesmo? E normalmente a gente pensa na eternidade só para o futuro, né? Para frente. Mas existe também a eternidade para o passado, né? Qual é o início da alma, não é mesmo? Talvez aí não tenha um início, justamente porque ela não tem um fim. Uma segunda reflexão seria com relação ao seguinte: a mente e o intelecto primitivos dos animais de estimação, cão, gato, elas podem até mesmo ser treinadas, né, com relação à memória, ao treinamento mesmo, a aprender a realizar algumas tarefas simples, né? E a gente percebe que o contato desses animaizinhos com o ser humano desenvolve também algumas coisas, alguns princípios bem interessantes, como relacionados à fidelidade, à obediência e até mesmo ao atributo do amor, né? Então, olha só que bacana, né? A questão do animal. O animal tem sim uma alma e tem esses atributos, mesmo que de forma rudimentar, que são os mesmos que nós, seres humanos, temos. Então, é interessante notar, né, que o animal mais próximo ao ser humano, geralmente o animal doméstico, que é diferente daquele animal na natureza, né, tem características diferentes. Esses que estão mais próximos de nós, eles adquirem, por ressonância, certas características evolutivas, né, evoluindo até inclusive mais rapidamente do que aquele animal que está lá na selva, na natureza. É claro que eu falo quando esses animais estão em contato com pessoas boas, com seres humanos bons, né? Porque existe também seres humanos que infelizmente maltratam os animais. E os animais são como os nossos irmãos mais novos na evolução. É o que eu penso, a gente tem que tratá-los com carinho, com respeito. Então esta é uma segunda questão.
uma terceira reflexão é que, na realidade, não teria lógica uma divindade privar o animal de ter uma alma, ou qualquer outra criatura vivente, né? E prover apenas a nós, seres humanos, porque nós nos achamos o máximo na face da Terra, né? A gente nos consideramos muito evoluídos, um ser muito evoluído na face da Terra que tem uma alma e pode tudo, é a bolacha mais crocante do pacote, né? Mas isso porque nós temos essa característica de nos colocarmos no centro do universo, né? Olha só quanta, vamos dizer assim, vaidade, né? Então não teria lógica dizer que Deus, a divindade nos propicia uma alma e o animal não. Só porque o animal está numa escala evolutiva mais primitiva, né? Se a gente for pensar na evolução sob alguns aspectos, segundo a nossa perspectiva também, né? Então essa é uma reflexão aqui, no caso a terceira relacionada a este tema, né? E agora uma quarta reflexão, eu não vejo lógica também naquela teoria que é uma ideia assim da transmigração da alma, né? Resumindo, seria uma alma vamos supor, de um ser humano voltar para um animal, né? Ou seja, uma alma que evoluiu a ponto de se tornar, vamos dizer assim, uma consciência e encarnar num corpo humano, retroceder, né, a uma alma mais primitiva, tornando-a vincular a um corpo de um animal, né? Essa é uma teoria que surgiu aí e não existe lógica nenhuma. No máximo, uma metáfora, a gente pode imaginar que tem alguma relação com uma metáfora, com uma ideia, algum conceito, mas que não deve ser levado ao pé da letra. Não tem sentido nenhum essa ideia da transmigração da alma, né? E então, concluindo este vídeo, né, como sempre a gente comenta sobre projeção astral, sim, eu já vi um animal no plano astral que era o meu gato de estimação, né? Então foi uma experiência muito interessante. Ele era bem velhinho quando morreu, fisicamente falando, né? E ficou conosco aí por muitos anos, e viveu bastante, porque a gente tratava muito bem dele, né? Mais de 15 anos. Minha mãe diz até 23, né? Mas eu vou colocar aqui mais de 15. E logo um tempo, uma temporada depois, né? Vamos dizer assim, em cerca de um ano, em projeção astral eu encontrei ele, né? E foi aquela felicidade, peguei no colo, e ele tinha o costume de deitar assim nos meus pés, né? Brincando, e ele fez o mesmo comportamento. Só que algo interessante que eu reparei é que quando ele morreu, ele estava bem velhinho, bem magrinho, né? Já com problemas, né? E o pelo caindo, natural da idade, né? E lá no plano astral ele estava como se tivesse, sei lá, 5 anos de vida, aquele gato gordo, peludo, que eu lembro lá praticamente quando eu era bem jovem, né? E provavelmente foi por volta de uns 23 anos de vida esse gato, porque eu me lembro com ele lá quase que praticamente na minha infância, né? E ele era um gato muito bonito, siamês, né? Então, concluindo esse vídeo, o animal tem sim alma, e o animal doméstico tem umas características evolutivas bem diferentes do animal em natureza. E isso é algo bem interessante que a teosofia comenta, né? Existe aí a teoria da individualização, a teoria da alma-grupo, que eu comentei já num vídeo onde eu comento sobre a evolução da consciência. E esses são assuntos muito interessantes, né? Que permeiam aí essa questão da espiritualidade, da metafísica. E espero ter contribuído um pouco com a minha opinião e com estas reflexões. Então eu fico por aqui, pessoal.
Até o próximo vídeo, a próxima reflexão.